aspecto de te mandar sinais. Ou ele interfere quando o milagre foi tão grande que agora ele precisa fazer a coisa voltar à balança. Quando que ele decide que interfere? É porque... É isso que eu queria entender. Ele poderia simplesmente deixar o curso da história seguir. Sim. E ele sabe tudo que vai acontecer. Mas às vezes ele tem que intervir de algum jeito. Por quê? Eu acredito que um dos motivos que isso acontece em vários momentos. Em vários momentos, né? Principalmente antigamente, né? Eu acho que mais antigamente, né? Eu acho que a ideia toda é Deus em algum momento precisa se revelar. Quer dizer, não faz sentido eu te dar uma Harley Davidson incrível e não te explicar como é que usa. Entendi. Não faz sentido na década de 90, sei lá, eu te dar um micro-ondas animal e não te dar um manual de instrução. Nos Estados Unidos está lá, não coloque animal doméstico no micro-ondas, porque já teve louco que botou o gato para secar. Explodiu o bicho. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que precisa de um manual. E o manual está através das revelações. Por exemplo, Deus deu a Torá para Moisés no Monte Sinai para milhões de pessoas. E se você parar para ver historicamente, a única revelação que acontece é que Deus aparece para um povo e revela todo o seu manual. Bum, toma para vocês. E o mundo inteiro, em muitas religiões, falam, não, tem lá a Torá, tem lá a Bíblia. O islamismo, minha família veio do Egito, minha família é do Cairo. Minha mãe, eu cresci ouvindo árabe. No islamismo eles falam do anjo Gabriel, eles falam de Abraão e Ismael, que é o filho, eles falam de Sara. Quer dizer, eles falam dos 7 dias da criação. Então, se você parar para olhar, é uma base divina de revelação. Então, por que Deus interferiu? Eu acho que a palavra não é só interferiu, mas ele foi lá e botou as regras do jogo. Olha, eu vou ensinar para vocês o porquê que vocês vieram ao mundo. Esse é o objetivo da humanidade. Vocês precisam saber. Agora, Deus não vai chegar e modificar as coisas no estalo com o milagre revelado a todo o tempo. Porque na maior parte do tempo a Kabbalah diz que o percurso das regras da natureza precisam ser mantidas. Porque senão a coisa também se perde um pouquinho. Né? A coisa fica... Então, quando Deus ele resolve mexer no jogo, é para equilibrar alguma coisa que está muito desequilibrada. Normalmente, ou porque as pessoas já estão num nível tão baixo, como aconteceu na cidade de Nínive, lá com o profeta Jonas, ou quando aconteceu em várias épocas do povo de Israel, aquele altos e baixos, você vai ler profetas, é só pancadaria. Vocês estão assim? Então não tem problema, os filisteus vão arrebentar com vocês. Aí se arrependia, falava com Deus... Podem só com 300 soldados, como acontece com Gidon, parece até o filme dos 300. Vai só com 300 soldados e acabou. E foi lá e detonou. Então, tá com Deus, as coisas acontecem boas, não tá com Deus, pior. E quando tá muito ruim, vem um profeta com uma grande revelação ou acontece algum milagre. Hoje em dia... como é que a gente fala? Proporcionalmente falando, acontecem algumas coisas. Quer dizer, você tem guerras, você tem doenças bizarras, você tem, nos judaísmos a gente fala de crianças autistas em alto nível que fazem revelações. Inclusive, eu participo de um grupo só de monitorar, ajudar crianças pequenas que revelam coisas através de cartas e falas do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, a gente acredita que quanto mais o corpo físico está limitado, mais a alma está livre. Não tem alguma coisa prendendo para acessar a alma. É muito louco. Esse tema de crianças autistas é muito louco. A minha esposa fisioterapeuta... E tem esse tipo de revelação? Cara, tem um monte. Por exemplo? Vou te dar um exemplo basicão. Minha esposa trabalhou em Jerusalém, num colégio chamado Keren Or, como se fosse Faísca de Luz, crianças especiais. E aí, ela conheceu lá crianças... Vou te dar um exemplo. Menina pequenininha que é cega e autista. E toda vez que a Berta tá chegando para ir trabalhar, tava estagiando. Vem noite, vem manhã, vem tarde, nada de horário fixo. Berta tá chegando. Dentro da salinha lá, dentro do prédio gigante, Berta tá chegando. Berta tá chegando. E ela chegava, a enfermeira dizia: toda vez que você tá para chegar, não importa se após o almoço você veio pegar um cheque, Berta tá chegando. Isso foi a primeira coisa que impressionou a gente. Número 2, que é a mais bombástica. Tem um garotinho lá, que ele é cego e autista também. Ele devia ter 4 a 5 anos, ele sabia os 150 salmos de cor. Ficava falando os 150 salmos em hebraico. Como? Eu não estou dizendo que não existe alguma explicação médica. Mas por exemplo... Saber que outra pessoa está chegando, qual a explicação disso? Ela tem uma consciência de alma... Total. Alma acima do corpo. Entendi. Ela está igual como se fosse judaicamente na barriga da mãe. É a alma aprendendo tudo, se alimentando, e ela não está presa ao físico, igual você falou agora há pouco. Ela não sabe como ela faz, mas ela sabe como natural. Acontece, é natural. Aí tem um caso de uma garota em Israel, tem até um livro para quem quiser, um PDF gratuito, que é Os Segredos dos Céus. Uma criança autista...
atrofiada, 4 meses de idade mental, que escreveu 3 livros de Torá. Como? E ela foi acompanhada pela Universidade de Bar-Ilan, que está entre as 50 mais fortes do mundo, absurdo, e que não acreditou no começo. É bizarro. Com sentido, com tudo? Com sentido. Ela faz cartas sobre revelando o que está acontecendo, por que o povo de Israel muitas vezes ele é pisado e o porquê, quais são os erros das nações e qual o erro também do povo de judeu. Mas cada bomba ali, a ponto que ela começa a dizer quem ela era na vida passada. Então ela fala, eu era avó, e o motivo que eu desci para esse mundo dessa forma é porque eu tinha uma alma muito elevada, mas faltou eu trazer a minha mãe para a espiritualidade. Então eu vim presa num corpo onde eu não posso mais pecar, mas eu posso revelar segredos para que você volte para a espiritualidade. Eu conheço